Oi, gente! Toda doença tem cura. Por que que nem todo mundo se cura? Dentro desse tema hoje, nós vamos tratar de um assunto especialmente importante, porém doloroso. Hoje nós vamos falar sobre suicídio. E eu fico, na verdade, muito feliz em poder trazer para você que está aqui nos assistindo, não só a dificuldade que vive uma pessoa com esse impulso, ou também os seus familiares, mas eu fico feliz porque, acima de tudo, cada programa nosso traz não só uma dor ou um problema que as pessoas estão passando, mas traz também alguns olhares para as soluções. E hoje eu fico muito feliz porque nós vamos receber aqui hoje a doutora Renata Vargas. Bom, então estamos aqui com a doutora Renata Vargas, que é médica e vai nos ajudar dentro da visão médica e também de uma visão sistêmica, vai nos ajudar a compreender um pouco sobre o que acontece com as pessoas que têm essa tendência em tirar a própria vida. Por que isso acontece? Mas juntos aqui, doutora Renata e eu, nós vamos trazer para vocês também algumas possibilidades para que você possa sair, para que você possa ter uma solução dentro desse aspecto. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada. Fico muito feliz com sua presença aqui conosco, né? Além do carinho e do respeito que eu tenho por você, eu fico muito feliz em ter você também, né, dentro do nosso instituto, né, das várias abordagens terapêuticas que você conhece. Eu fico honrada pelo convite. E no primeiro momento eu gostaria de perguntar a você o que te levou a escolher a medicina e especializar-se, né, e você está nesse caminho da especialização em psiquiatria. O que te levou a isso? Então, na verdade, é uma série de fatores. Desde pequena eu queria ser médica, não se sabia porquê, na minha família nunca teve médico, até hoje eu sou a única médica da família. Meus pais nunca fizeram pressão, mas eu tinha essa vontade e falava que ia ser médica. Quando eu tinha por volta de 8, 9 anos de idade, uma inquilina da minha avó teve um surto psicótico, que foi uma situação triste, nova e que me interessou. E a partir daquele momento, eu tinha 8, 9 anos, eu não sabia entender o que era e eu falava que eu gostava de doido. Aí você já escolheu a especialização. Pois é, sem saber que isso era o que era, o que vinha pela frente. Comecei a procurar filme, né, com criança. E depois, quando eu fui ficando mais velha, comecei a procurar leituras em relação à saúde mental no geral. E aí, quando eu fui ficando mais velha, organizando meus estudos, eu descobri que existia dentro da medicina uma especialidade que estudava as pessoas que não estavam exatamente dentro das faculdades mentais delas. Entrei para a faculdade já com interesse em fazer essa área. Durante todo o meu estudo, eu fui estudando a parte biológica, principalmente, e descobrindo que não era só isso também. E fui mesclando junto com a medicina. Que coisa boa! Bom, e dentro da sua atuação como psiquiatra, aliás, ainda não está totalmente, né? Mas vai chegar lá rapidinho. E eu gostaria que você mostrasse para nós, para os nossos telespectadores, quais são os sintomas, como que a gente pode identificar se tem um familiar nosso que está, nesse impulso de tirar a própria vida. Quais são as características e como o familiar pode agir se ele percebe isso? Sim, para começar, a gente tem que ressaltar que o ser humano, ele não é uma fórmula matemática exata. Então, a gente tem que pensar no ser humano como um ser complexo, que várias coisas durante a vida dele inteira, durante a formação e na história familiar dele, afetam a formação e a maneira como ele está no dia de hoje. Em relação ao suicídio, o suicídio ele é um ato humano que ele ainda não é tão bem compreendido. A gente vê que vários transtornos psiquiátricos, na verdade, são parte da adaptação do ser humano ao longo da evolução. Então, assim, o paciente ansioso hoje em dia, ele foi importante na nossa evolução porque ele era mais precavido. O paciente impulsivo, então nossos homens primatas que eram impulsivos, eles abriam caminho, hoje em dia é doença, mas isso foi necessário. Porém, o suicídio ele ainda não é bem compreendido, porque ele é o final da vida. E a gente não vai seguir ali para frente com ela. Então, ele não é compreendido
e por isso existem tabus em relação a isso. A gente começa a observar que o suicídio ele não é, ao contrário do que muita gente pensa, apenas uma manifestação de pacientes deprimidos. Exato. Que anteriormente muita gente pensava, é só porque está triste que vai suicidar. Não é só isso. E também um número interessante é que os casos de suicídio não é 100% relacionado a transtorno psiquiátrico. Existem alguns casos que não havia diagnóstico e se você pega o histórico da pessoa, também não identifica uma doença específica. Então, para a família ficar atenta. Para começar, a gente tem que falar da estrutura familiar, que tem que ser boa, né? Se a estrutura familiar não é tão legal, se o seu diálogo com o seu esposo, com seus filhos, com a sua mulher não é tão legal, a gente já tem uma dificuldade de identificar sinais. O paciente ele pode apresentar que está mais isolado, de repente, ele começa a parar de participar de atividades que antes davam prazer para ele, e ele vai se afastando de algumas dessas coisas. Esse é o caso mais clássico, porém a gente tem pacientes que são suicidas impulsivos. Então, às vezes, está todo mundo achando que está tudo legal, mas é porque não houve uma investigação do que está ali por trás. A gente tem que levar em consideração... E às vezes a pessoa é muito fechada, né? Ela não se expressa, ela não diz o que ela está sentindo. A pessoa, por questão de personalidade, ela é mais fechada. Às vezes a estrutura social dela também não permite uma comunicação. Se você for pensar bem, não é tão fácil você chegar para alguém e falar, eu quero morrer. Não é uma coisa muito fácil, tão socialmente aceita. Então as pessoas, elas evitam falar isso, às vezes até para não levar sofrimento para outra pessoa. Ela já está sofrendo dentro dela e ela não quer que isso se espalhe. Então muitas vezes é difícil até para o familiar perceber que isso está acontecendo, né? Sim, é bem complicado, porque nem sempre os sinais são claros e nem sempre as pessoas se atentam aos sinais que aparecem. Porque é muito mais fácil a gente negar. Então você está vendo ali que alguém está mais isolado, está mais triste, está perdendo prazer, é mais fácil você negar que aquilo está acontecendo do que você encarar aquilo para procurar um tratamento depois. Ainda mais com tanto preconceito que existe em relação à saúde mental. Também, né? Também. E eu tive a oportunidade de passar, né, como familiar. Tive uma pessoa na minha família que teve esse impulso durante um tempo e realmente em um dos momentos essa pessoa disse para mim que queria se matar, mas em outros momentos você não pode ficar ali junto com aquela pessoa todo o tempo, né? Sim. Então eu busquei na época, né, eu busquei realmente um tratamento para essa pessoa e busquei também dentro da minha possibilidade, eu fui firme com a pessoa, né? Mostrando para a pessoa que ela tinha futuro, que ela podia sair daquilo e ter certeza que teria uma vida diferente, né? E eu, dentro do meu trabalho, inclusive, eu tenho tido, ultimamente, muitas pessoas que se aproximam, sabe? E que realmente conseguem superar, conseguem passar por aquilo. Mas o ano passado mesmo, uma das pessoas que era minha cliente, eu até busquei ajudá-la, ela teve uma melhora considerável, mas se afastou também, né? Acho que eu a atendi umas 2 vezes, ela se afastou e o ano passado ela realmente tomou essa decisão. E isso está acontecendo demais. Então, né, é um tema, é uma matéria que ainda bem que não pode ser divulgada, mas só no nosso meio, né, social, nos nossos relacionamentos a gente vê que isso realmente acontece. E lá dentro do seu trabalho, você percebe que é possível dentro da medicina, numa conversa, identificar isso? Ou mesmo dentro da medicina, conversando com o paciente, às vezes você não consegue identificar essa questão? Sim, um dos fatos interessantes da investigação de suicídio, que é ao contrário do que muita gente pensa, a gente tem que perguntar ativamente para o paciente se ele quer morrer. Então tem muita gente que tem na cabeça assim, eu não vou perguntar para ele se ele quer suicidar porque eu vou dar ideia. E na verdade não é assim. As pesquisas mostram que a gente tem que procurar ativamente perguntar, você já pensou em morrer? Um familiar poderia fazer a mesma coisa? Pode Seria também. Bom então? Seria bom. Na verdade as pessoas elas têm medo porque elas imaginam que isso vai dar uma ideia, só que a pessoa já está com a ideia já veio dela. E é muito bom que ela note que outra pessoa, seja o médico, seja o terapeuta, seja um familiar, um amigo,
percebam esse movimento dela e dê voz, dê nome. Você já pensou em morrer? A gente pode perguntar isso primeiro, dependendo da situação que a pessoa tá, a gente vai perguntando meio que indireto. Então, você está tomando atitudes que levam a risco da sua vida? Ou você está perdendo a vontade de viver? Você tem aquela vontade de deitar e não acordar mais? Que às vezes o paciente ele só refere isso. Eu tenho uma vontade de chegar, deitar e não acordar mais. Ou aquela fala isso, popular. Atrás disso está o desejo de morrer, né? Sim. Então, a pessoa ela chega com essa fala de desânimo. E a partir disso, você pode ir buscando isso e falar, você já teve vontade de tirar a própria vida? Às vezes a pessoa ainda não tem, ok? Ela tem a vontade de que morra de alguma forma, mas a pessoa ali na sua frente, você percebe no olho dela. Se você tem um bom contato com a pessoa que está na sua frente, se você está olhando para ela, você vai perceber. Pela reação da resposta, né? Sim. Então a pesquisa ela tem que ser feita ativamente, tem que ser perguntada dessa forma. Quando um paciente ele já manifesta a ideação suicida, né, que é essa vontade de tirar a própria vida, muitas vezes a gente pergunta se ele já planejou e como ele planejou. Tem gente que o pensamento ainda está desorganizado. Eu queria morrer, eu teria coragem de tirar minha própria vida, mas ainda não pensou. Outros pacientes já organizaram, já planejaram. E quando isso acontece, a gente tem fator de risco maior de que o fato chegue a ser consumado. Então, inclusive, a gente utiliza algumas tabelas, algumas coisas assim de avaliação de risco do paciente dele chegar às vias de fato. E dos pontos de fator de risco é esse, se ele já organizou, se ele já realmente planejou, se ele já tentou. Sim, e isso é muito bom, porque perguntando aqui para a doutora Renata, é muito bom para nós, os familiares, quando a gente perceber isso nos nossos filhos, nas pessoas em geral, irmãos, enfim, a gente ter essa coragem de fazer essa pergunta. Isso já aconteceu comigo, tanto em relação a familiares, quanto, e muitas vezes, né, com os meus clientes em terapia, e a gente então consegue identificar essa ideação, e com isso a gente consegue encontrar um jeito de ajudar essa pessoa a sair disso. E o próprio Freud, né, já dizia que tudo aquilo que nós rejeitamos nos domina. Então, se a gente rejeita essa ideia, se a gente rejeita essa possibilidade, então isso já torna um impulso mais forte do que quando a gente olha claramente. E é outra coisa, assim, que tem que ser dita. Às vezes as pessoas acham que quando alguém fala para ela sobre o suicídio, ela tem que desviar a pessoa de atenção, tentar achar alguma coisa para fugir do assunto. E não é. Na verdade, você tem que dar o espaço para a pessoa falar o que ela quer. Se ela quer descrever para você a forma como ela queria tirar a própria vida, isso é importante ser ouvido. Muito mais importante do que desviar a atenção é ouvir o que está gerando o sofrimento da pessoa ou o que ela acha que está gerando o sofrimento dela. Porque dessa forma o efeito é muito melhor. Certinho. Bom, então nós vamos agora para o nosso intervalo, que é rapidinho, e voltamos falando sobre as causas, o que nos leva a ter essa tendência de tirar a própria vida. E também trazer um pouco, né, das percepções da solução. Tudo bem? Fique conosco e aguarde que voltamos já já. Você está assistindo TV Metrópole. Oi, gente! Estamos de volta agora para falarmos um pouco sobre o que leva alguém a suicidar-se ou esse impulso de tirar a própria vida. E vamos falar isso na visão médica e na visão sistêmica das constelações familiares e também no nosso nascimento, porque existem fatores que nos geram esse impulso e a gente vai identificar isso. Isso vai facilitar para você, inclusive, identificar o porquê disso em alguém da sua família ou em você mesmo. E sabendo sempre que uma coisa é identificar uma dor, uma questão, um sintoma. Depois é sabermos de onde vem aquilo, por que aquilo está ali. E depois, então, a gente consegue uma solução. Por isso eu comecei esse programa hoje dizendo, todas as doenças têm cura. Por que nem todo mundo se cura?
Porque nem todo mundo consegue enxergar o que aconteceu. Compreender onde aconteceu e de que maneira aconteceu faz com que a gente encontre a solução. A solução está sempre onde está o problema, tá bom? Então vamos ver agora com a doutora Renata. Dentro da visão médica, o que leva a pessoa a esse impulso? Inúmeros fatores. A verdade é essa, o suicídio ele não tem uma única fonte geradora dentro da medicina. Então, como eu já havia dito, o mais famoso e o mais falado é a depressão, o quadro depressivo maior. Existe o transtorno bipolar, que o paciente ele pode vir a tentar suicídio tanto na época que ele está na depressão, quanto no estado misto, que geralmente é uma época que o paciente está com muita energia, mas o conteúdo dele está mais negativo, ele está com os pensamentos ruins, mas ele está com energia. Um paciente esquizofrênico durante um surto psicótico, ele pode atentar contra a própria vida. Um paciente dependente químico, tanto de drogas ilícitas quanto do álcool, ele pode vir a chegar às vias de fato, né, com o suicídio. Um paciente que tenha um retardo mental, então ele não sabe direito, realmente ele não tem essa visão de vida tão estruturada. Um paciente que está solitário. Então, às vezes, a gente pensa que o paciente já precisa cumprir todos aqueles passos de um adoecimento mental para chegar ao suicídio. Às vezes, acabou de ficar viúva, pelos nossos manuais ele ainda não vai estar deprimido, ele está num luto e tudo mais, e pode chegar a suicidar. Então, os fatores médicos são diversos. Paciente com dor crônica é um paciente que ele fica mais susceptível a tentar contra a própria vida. Pacientes com demência. Então, é muita coisa, na verdade. Coisa, né? Criança vítima de bullying, ansioso, qualquer pessoa pode chegar a fazer isso. E a gente tem nos números essa porcentagem que é pequena, mas uma porcentagem de pessoas que a gente não identifica qual a doença. Bom, doutora, você que já fez também formação em constelação familiar e outros cursos, você sabe que através do olhar das constelações, que é a única, eu conheço muitos métodos terapêuticos, mas o único que consegue identificar isso claramente é o trabalho das constelações familiares. Então, através desse movimento, você já viu isso aí centenas de vezes lá, a gente consegue identificar a causa da depressão, né? Sim. Da bipolaridade. E quando a pessoa perde um familiar e ela fica sozinha, esse aí já não é uma questão sistêmica, né? Aí já é um fator pessoal. Sim. Na verdade, a gente tem que sempre pensar nessa mistura de fatores, né? Às vezes eu assim que participo de congresso médico, científico, a gente vê que os movimentos agora em busca de causas muito lá atrás, ele está bastante forte. Eu fico muito feliz por isso. Ainda bem. Então, assim, a gente vê ali numa ponta as terapias que já falavam isso há mais tempo. Bert Hellinger, que já estava falando de um monte de coisa que é sistêmico e que vem acometendo a nossa vida no presente. E hoje em dia, assim, já há um tempo, né? A medicina vem estudando a parte genética. A gente tem aquela área maravilhosa da epigenética, das alterações que acontecem no seu material genético. Isso está no seu corpo, está impresso em você. Então, as teorias, elas vão todas se juntando. A gente vê que a finalidade vai ser essa. Tudo que acontece ao longo da nossa gestação, na história familiar e da nossa vida, ela vai ter repercussão. Então, se é uma criança que nasceu de parto cirúrgico, ou se na família tem algum histórico prévio de exclusões, do não respeito da hierarquia, né? Eu acho que já comentou aqui, exatamente, da organização, as pessoas elas têm que estar no lugar delas. Outra coisa que eu acredito que seja muito importante, você disse sobre a exclusão, eu achei isso importante, a exclusão do pai. Isso acontece muito, tem acontecido, infelizmente tem acontecido muito. Às vezes as mamães nunca se casaram com os papais, outras vezes se casaram e se separam. Então a mãe exclui o pai e afasta a criança do pai. Isso gera muita fraqueza na criança e mais facilidade em sair da vida diante de qualquer situação. Isso, excluir o pai dessa criança é excluir 50% dela, genético também. Então, quando a mãe fala, você não tem pai, se você for parar para pensar, isso significa que metade de você não existe. Como é que você veio à vida? Qual que é o sentido da vida quando você não tem direito a ter um pai? Então, assim, é uma coisa muito importante da gente ver na sociedade
que as figuras todas dentro de um sistema familiar, elas têm o direito de pertencimento. O pai pode ter sumido, a mãe pode não saber quem é, pode ter sido uma relação, um abuso, alguma coisa assim, mas a figura desse pai, ela tem que ser valorizada, porque é 50% de uma pessoa. Se exclui o pai, a criança sente que ela também é excluída pela mãe. Sim, e quem é excluído, o que ele vai tentar fazer? Resolver a dor dele. E uma das formas de resolução que algumas pessoas encontram é justamente sair da vida. Se 50% de mim não tem valor, para que ficar na vida? Então são questões que têm que ser pensadas. As famílias, elas têm que fazer um trabalho desse de inclusão de todo mundo. A gente fala mais do pai porque é mais comum, mas tem algumas mães que são excluídas também, né? Tem. A mãe do fulaninho foi, sei lá, o quê, né? Uma dependente química que não era digna de alguma coisa. A família exclui, a avó toma o lugar. Tem muitas vovós que excluem também. Sim. Exclui o pai dos netos, né? Ou a mãe. Sim. Dos netos. E como isso tudo é parte da pessoa, se é difícil para alguém entender essa parte da constelação, pense em genética. Se é difícil entender da genética, pensa na família. Você tem que ter toda essa história sua prévia incluída na sua vida para você ser pleno. Exatamente. Qual é a indicação dentro da medicina para casos assim? Tanto para a pessoa que está com essa tendência, quanto para o familiar. O que eles podem fazer, doutora? Então, vamos lá. Para a gente fazer uma finalização, a gente tem que levar em consideração aquilo que eu falei no começo, que o ser humano ele é multifatorial e a gente precisa atingir vários desses fatores a fim de chegar numa melhora. Para uma pessoa que já está apresentando essa ideação, o indicado é sim levar num profissional da saúde, num médico, pedir auxílio, diagnóstico, o médico vai fazer uma consulta, vai fazer uma anamnese, colher a história e ver se há necessidade da introdução de medicamentos. Para cada uma das doenças existe uma classe de medicamento que vai ser utilizada, que vai ser a mais adequada, os cuidados que a família vai ter com o paciente, os cuidados básicos a fim de evitar um atentado contra a própria vida, eles vão ser orientados. Então tem que passar pelo médico para uma avaliação física, ver como é que está a saúde, qual tipo de medicação que vai introduzir. Deve ser avaliado o tamanho do risco do suicídio. Existem alguns fatores que levam o paciente a ter mais risco de conseguir cometer o suicídio. Então o médico fazendo essa avaliação, identificando um paciente de altíssimo risco, em alguns casos tem a indicação de internação. Para que a internação é um castigo? De jeito nenhum. A internação é apenas um período de observação que o paciente vai ficar até dar uma recuperada e poder voltar para o domicílio dele para continuar o tratamento. Então, muitas em alguns vezes, casos, precisa. Só uma perguntinha. Muitas vezes nessas internações, lá também acontece parte terapêutica? Sim. Tem algum tipo de terapêutica que acontece? Sim. Nas clínicas, em geral, o tratamento ele vai ser medicamentoso, né? Um médico que vai prescrever medicação e existem psicólogos. Existem os terapeutas ocupacionais. Então, as clínicas, em geral, elas são multidisciplinares. Se tiver alguma que não está sendo, não está tão legal. Porque a abordagem ela tem que ser total. Então, a pessoa, não adianta eu introduzir um antidepressivo num deprimido e não saber o que gerou a depressão dele, quais são os combustíveis dessa depressão, qual foi a gota d'água que levou ele a querer atentar contra a própria vida. E outro fator importante, se o paciente já tentou o suicídio, se ele já cometeu algum ato, não é na clínica psiquiátrica que vai primeiro. Tem que ir no hospital clínico, num pronto-socorro, para fazer massagem cardíaca se tiver parada, para fazer desintoxicação se tiver ingerido alguma substância, para fazer sutura. Então tem que ter esses passos, a família não pode desesperar. Leva primeiro no pronto-socorro, do pronto-socorro vai ser referenciado para uma clínica psiquiátrica. E a internação, gostaria de deixar isso bem claro, ela não é em 100% dos casos, né? Quando existe uma estrutura familiar adequada ou quando o paciente está num risco intermediário para baixo, ele pode ficar em domicílio para o tratamento. Além disso, aí vem todas as outras medidas, dentro de todos os tipos de terapia que esse paciente vai passar. Maravilha. Bom, então, dentro da visão médica é importante, porque muitas vezes a gente pensa que nós vamos ficar internados lá amarrados, né? E na verdade não é, a gente fica ali com pessoas preparadas para observar o nosso andamento até que a gente saia daquele quadro,
crítico. Na verdade, existe todo um mito, né, em torno de psiquiatria, de internação, é choque na cabeça, é amarrar. Na verdade, essas coisas, gente ficaram no passado, né? Ultimamente, para ter choque, a gente não precisa ir para a clínica. Não. Você vê alguma coisa e você já leva um choque. Existe hoje em dia o tratamento da eletroconvulsoterapia, que ele é através de corrente elétrica, que é muito sério, é muito bem indicado, não é um castigo. Existem os pacientes que vão ser selecionados para isso e tudo mais. Não existe choque punitivo, igual novela mostra, igual essas coisas, não tem mais. E o negócio de ficar amarrado também, gente, que muita gente considera que é uma coisa meio sádica e tudo mais. Quando, porventura, acontece um caso desse num pronto-socorro psiquiátrico, é um paciente que está correndo risco de vida. Então, a gente não chama de amarrar, a gente chama de contenção mecânica. O paciente, a gente tem as ataduras corretas para fazer isso, e é quando um paciente ele corre o risco de pegar qualquer coisa e se matar, bater cabeça. Só passar o surto, né? Sim. Só até acalmar, até a medicação fazer efeito. Quando faz, a equipe de enfermagem já vai lá, solta o paciente e está tranquilo. Então, é uma medida protetiva. Não é castigo e também não acontece com todo mundo. Isso é raridade, gente, é raridade. Muito obrigada por tudo. Pessoal, então, sejam sempre bem-vindos ao nosso Instituto. Renascer Saúde está aberto a todas as pessoas que buscam uma solução, uma melhor qualidade de vida, superação em várias áreas. E eu fico muito feliz, a doutora Renata é uma aluna minha de constelação familiar, não é a única médica que faz curso lá, que já fez curso comigo e que faz. E eu fico muito alegre porque cada profissional de saúde, seja da medicina ou qualquer outra área, quando compreende essas causas profundas associada àquilo que ela já sabe da área de saúde, ela se torna uma profissional incrível que tem uma visão muito mais ampla. E eu fico muito feliz porque milhares de médicos já no planeta inteiro já estão trabalhando dentro dessas duas visões. A parte corporal, né, fisiológica, e também sobre as causas. E o nosso instituto está sempre aberto. Esse programa, ele se repete aos sábados e às segundas-feiras, às 22h30. Se você considera que isso foi importante para você e alguém precisa, indique, tá? Ao mesmo tempo que ele passa na TV Metrópole, ele passa também pelo Facebook TV Metrópole News. E a gente estará sempre aqui trazendo talvez um assunto não tão alegre, mas a alegria nossa é de trazer junto com isso também uma solução. Para que a gente siga feliz sempre de corações conectados.